Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Genoir, de Geografia, e hoje eu trouxe para vocês então uma videoaula para a gente encerrar o tema hidrografia, né, que é o estudo das águas, no caso do Brasil e do mundo. Água doce do Brasil, vamos então ver quais as características da água doce do nosso país. O Brasil é o país que mais tem reserva de água doce do mundo, né? São 12% de toda a água doce do mundo. É o terceiro maior potencial hídrico, ou seja, potencial de produção de energia elétrica, né? Hidrelétrica. E a gente tem 34 milhões de litros de água por habitante por ano, né? Então a gente tem muita água disponível. Infelizmente, a maior parte dela ela está contaminada, está poluída. Mas a gente tem muita água, porém não cuidada, não tratada. 80% de todas as águas do Brasil se encontram na Amazônia, que é uma região enorme e com pouca população. Nós temos, então, duas bacias hidrográficas enormes aqui, umas duas maiores do planeta, que é a Bacia Hidrográfica Amazônica e a Bacia Hidrográfica Platina, que a gente vai ver mais à frente. A maioria dos rios brasileiros são com um grande volume de água e são perenes, ou seja, a maioria deles nunca secam, com exceção daqueles rios do Nordeste, né, que quando vem aqueles períodos de seca de alguns anos, eles acabam secando, né? Então, esses que secam são chamados de intermitentes, e os que ficam sempre com água correndo são chamados de perenes. A maioria dos rios eles desembocam a foz deles é em forma de estuário, né? O único que é em delta é o rio Parnaíba, que fica lá no Maranhão. Todos os nossos rios eles desaguam no Oceano Atlântico, por isso então são chamados de drenagem exorreica. A maioria dos nossos rios são de planalto, né? Por isso que são bons para fazer usinas hidrelétricas, porque se fossem de planície não iria provocar força, né, para que gerem a energia, né? Precisa ser rio de planalto, que tenha bastante queda. E o que divide as águas aqui no Brasil, divide as bacias hidrográficas, os três principais divisores de águas, no caso é a Cordilheira dos Andes, o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro, que acaba sendo como o maior divisor de águas dentro do nosso país, porque a Cordilheira dos Andes não fica no nosso país e o das Guianas fica bem ao norte, já lá na Venezuela, naquela região das Guianas. Então, o grande divisor de águas no nosso país é o Planalto Brasileiro. Como assim? O que é um divisor de águas? É porque se tem uma região mais elevada, os rios vão nascer nessa região mais elevada. E se nascer de um lado desse divisor de águas, vão correr para um lado. Se nascer do outro lado, ele vai correr para o outro lado, né? Então, acaba dividindo as bacias hidrográficas. No Brasil nós temos poucos lagos, o maior lago que a gente tem é a Lagoa dos Patos, né, que fica lá no Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Catarina nós temos a Lagoa do Imaruí, aquela lagoa, quem já foi para Florianópolis, passou ali em Laguna, ali na ponte de Laguna, né, aquela à esquerda, ali então é a Lagoa do Imaruí. Na verdade não é uma lagoa, é uma laguna, porque para ser lagoa teria que estar toda fechada, e ela tem contato com o mar, e como a água é salobra, é meio que misturada água doce e água salgada, então o ideal, o correto seria chamar de laguna. Por isso, inclusive, o nome da cidade ali próxima, né? Laguna. Né? Mas todo mundo conhece como Lagoa do Imaruí, de Santa Catarina, aqui em Santa Catarina. Né? Isso aqui é uma bacia hidrográfica, a gente já viu, né, como é que é uma bacia hidrográfica, as nascentes. A gente já viu numa outra aula, né, que tem o rio principal, os afluentes, nascente, foz, certo? Não vou ficar muito tempo nisso. Aqui nós temos as bacias hidrográficas do Brasil, são essas, né?
a Amazônica, a Tocantins-Araguaia, a São Francisco, a Platina, a Norte e Nordeste, as bacias do Leste e as bacias do Sul-Sudeste. São 4 principais e 3 secundárias. Aqui tem o mapa do Brasil com as bacias, né? A Amazônica, né? A do Paraguai, a do Paraná, a do Uruguai, as do Atlântico, a do Atlântico Sudeste, Atlântico Leste. Então aqui nós temos as principais bacias hidrográficas do nosso país. Nós estamos aqui, pessoal, nessa aqui, tá? Atlântico Sul. Aqui em cima, aqui embaixo. A bacia amazônica, aqui tem a foto da bacia amazônica, né? Ela situa-se não só no Brasil, ela se estende fora do Brasil, em outros países vizinhos ao nosso. Ela tem 7.075 quilômetros, é a maior do mundo, tá? Ela começa lá no Peru, o nome do rio Amazonas começa com o nome de Maranhão, e vai chegando no Brasil com o nome Solimões, até que ele se encontra com o Rio Negro. Aí os dois juntos, o Rio Negro e os Solimões, acabam se formando o Rio Amazonas, tá? Ele nasce então lá no Peru, na Cordilheira dos Andes. Aí ele serve para muito transporte. A maioria das pessoas da região norte se locomovem por barcos, né? Porque lá tem muita floresta também, ainda, né? Ainda. Tem um grande potencial hidrelétrico também nos afluentes, não no Rio Amazonas, mas nos afluentes, porque dá para fazer muitas usinas hidrelétricas. A maior delas é a de Balbina, né? Aqui está a foto da bacia amazônica com o rio principal, né? E os afluentes aqui fora do Brasil também, né? Vocês podem ver. E aqui onde ele desemboca no Oceano Atlântico. Chega a ter aí 50, 70 quilômetros de largura. Já imaginou um rio daqui até Tubarão de largura? Esse rio é enorme mesmo, é o maior rio em volume de água do mundo. Aqui tem a foto do encontro do Rio Negro e do Rio Solimões, que daí vão se transformar no Rio Amazonas. Aqui tem uma foto dele percorrendo a floresta, aqui tem uma cachoeira. Aqui tem o transporte, alguns animais, né? O pirarucu é um peixe bem grande, né? E conhecido lá na Amazônia. O boto cor-de-rosa, né? Tem muitas histórias em relação a ele, certo? Aí também tem aqui a história da usina hidrelétrica de Belo Monte, que foi feita lá no Pará, no Rio Xingu, e ela tem os seus prós e seus contras, né? Ajudou a desenvolver empregos, ajudou a produzir energia, só que, porém, provocou impactos muito grandes no meio ambiente, nas populações que viviam lá de pesca, nas populações indígenas, mudou o solo, mudou a paisagem. Então, como tudo na vida, ainda mais quando se fala de construções e desenvolvimento, né, em estradas e tudo mais, sempre tem os prós e os contras, né? Foi bom por um lado, porém ruim por outro. Lá também tem um aquífero, que é uma reserva de água subterrânea, né? Vocês podem ver aqui, né, como se fosse essa parte de baixo aqui. Aquífero é uma reserva de água que fica como se fosse uma grande esponja de água que fica abaixo do chão, assim. Lá na Amazônia nós temos esse aquífero, chamado aquífero Alter do Chão. Aqui na nossa região, na região sul, aqui São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e vai até nos países vizinhos, como Paraguai e Argentina, nós temos um outro aquífero chamado aquífero Guarani, que é uma grande reserva de água doce potável que está abaixo do chão, né? É só fazer os poços artesianos e chegar nessa reserva. Pena que também não está sendo bem cuidada, tá? Nós estamos devagarinho poluindo essa grande reserva, uma das maiores reservas de água doce potável do mundo, né? Os aquíferos, lá na Amazônia, Alter do Chão, e aqui onde a gente mora, no sul do Brasil, nós temos o aquífero Guarani, em homenagem aos índios guaranis que moravam aqui, né? Alguns que ainda moram, né? Que ainda vivem por aí em reservas. Tá? A bacia Platina, esse azul aqui, né? Você pode ver que não é só no Brasil, vai na Argentina, também no Uruguai, que é formado por 3 rios, né? O Paraná, o Paraguai e o Uruguai, e eles desembocam lá na Argentina, lá na bacia
do Rio da Prata, em Buenos Aires. Tá? É uma bacia muito importante, serve para transporte, serve para ligar toda essa região do Mercosul, aqui da Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Aqui nós temos a usina de Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica do Brasil, né? Ela está no Rio Paraná. Tá? Hoje ela é a segunda a bacia, né? A bacia é a segunda maior bacia brasileira, né? A usina de Itaipu. Um dia, quem sabe vocês possam conhecer. Eu já fui lá ver, é enorme e ela produz muita energia na divisa do Brasil com o Paraguai. Aqui nós temos uma hidrovia, que é o transporte de mercadorias por rios, né? E quando tem um desnível no rio, eles constroem uma eclusa, que é para fazer o barco, né, subir no outro nível, como se fosse um grande tanque de água que é enchido, se enche de água até que ele vai no outro nível, e quando ele volta, entra no tanque, ele vai baixando e vai para o outro nível do rio, a eclusa, para o transporte. As hidrovias. Aqui nós temos o aquífero Guarani, que eu falei para vocês podem ver que vai na Argentina, Paraguai, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Uruguai, é enorme, é uma das maiores reservas de água doce do mundo. Onde nós moramos ele não chega, ele chega até na serra, pessoal. Da serra para cá, em direção ao mar, já não faz parte do aquífero Guarani. Então, se a gente fizer um poço artesiano aqui, a gente não vai estar tirando água do aquífero Guarani, tá? Mas aqui também a gente encontra água de outras lençóis freáticos, né? Aqui a bacia Platina, continuando a bacia Platina, o Porto de Corumbá. Aqui a bacia do Uruguai, que é o menorzinho, que fica lá, né, no oeste do Rio Grande do Sul, esse vermelhinho ali, tá? Ele tem grande potencial hidrelétrico também. Tem a usina de Tucuruí. Daí esse aqui já é outro, né? Esse aqui é a bacia Tocantins-Araguaia, que é formado pelos rios Tocantins e Araguaia. Nascem lá em Goiás e vai desembocar também lá no Pará, né? Tem uma usina enorme também, a usina hidrelétrica de Tucuruí. Tem a maior ilha de rio do mundo, né? Porque tem as ilhas que ficam no mar, no oceano, e tem as ilhas de rio. Essa ilha do Bananal, ó. Esse verdinho aqui é a maior ilha fluvial. Fluvial é rio, tá? Pluvial é chuva, fluvial é rio. Então, a maior ilha de rio do mundo. Certo? A ilha do Bananal, com 13 mil quilômetros quadrados. É enorme essa ilha. A bacia do Rio São Francisco, né, que fica lá no Nordeste, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e vai passando os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Tá? Também tem potencial hidrelétrico bem alto. Ele é um rio que atravessa a região das secas, então é tudo seco ao redor e o rio continua, né? Ele é perene, ele não seca. Acho que, se eu não me engano, o único rio do Nordeste que não seca, ele e o Parnaíba, acho que são os dois únicos rios do Nordeste que não secam durante os períodos de seca. Tem usinas hidrelétricas também, tá? Aqui o Rio São Francisco, aqui uma usina hidrelétrica, tá? Agricultura irrigada, né, que usam a água do Rio São Francisco para irrigar. Lá tem até plantações de uva lá no Nordeste em função disso. Aí tem a questão da transposição do Rio São Francisco, né, que agora até foi inaugurado, não sei se vocês viram na mídia, foi inaugurado uma parte final, né? Esse projeto já começou em 2005 e foi sendo feito aos poucos pelo governo brasileiro, foi sendo feito devagarinho, né? Não dá para fazer uma obra gigantesca assim. O que é transposição? É levar água de um rio, bombear, né? Pegar água de um rio com bombas, subir, né? No morro, no caso, numa região bem mais alta, num planalto, e depois jogar essa água bombeada num outro rio, num rio que seca, numa região seca, para cair distribuir para outros lugares, né? Então, foi muito boa essa obra, né? Porque chegou para pessoas carentes, pessoas poderem plantar, poderem viver, né, naquela região tão difícil do Nordeste, mas também tem aspectos negativos, né? Porque ajudou só 0,3% da população daquela região, estragou bastante o ecossistema. Então, assim, como eu já falei anteriormente, nem toda obra que parece ser boa, por um lado é boa, mas por um lado não é tão boa assim. Mas
se a gente estivesse em aulas, eu iria passar para vocês um documentário a respeito dessa transposição, como as pessoas assim de várias cidades ficaram contentes, né? Pessoas que tinham que carregar aquela água na cabeça, né? Buscar, né? O caminhão-pipa levar água para eles, e com a transposição passou a ter água no chuveiro, em casa, nas mangueiras como a gente tem aqui. Tá? Então tem essa questão da transposição do rio São Francisco, lá no Nordeste. Aqui são as bacias do Norte e Nordeste, tem dois rios, o rio Parnaíba, que eu falei já para vocês, o rio Capibaribe, também é importante rio, tá? Aí tem as bacias do Leste, né, que ficam nessa região do Brasil, o rio Paraguaçu, o rio Paraíba do Sul, que fica no Rio de Janeiro, tá? Fica ali no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, aquela região ali. Tem as bacias do Sul e Sudeste, no caso daí aqui é o nosso rio Itajaí, que passa por Itajaí, Blumenau, aquela região toda ali, né? É uma bacia importante aqui de Santa Catarina. Então, bacias do Sul e Sudeste, tá? E é isso, gente. Então, para não alongar ainda mais a aula, então, essa um pouquinho explicado. Isso que tem tudo no nosso livro base, esses assuntos, né? Aí, então eu gostaria que vocês pegassem e fizessem um relatório dessa aula, assim, tudo que vocês aprenderam, no mínimo uma página assim de caderno, né? Escrevendo os pontos principais do que vocês aprenderam a respeito da hidrografia do Brasil, das bacias hidrográficas, da água doce do Brasil. Certo, gente? No mais, eu estou aqui com saudade de todos. Essas aulas de casa não são como as aulas, né, presenciais, a gente tem o contato, a gente tem a troca de informação, a gente vai fazendo num ritmo diferente, trabalho em equipes, mas é o que nós temos para agora, né, nós não podemos fazer diferente. Então espero que eu esteja contribuindo para o conhecimento de vocês. Um abraço e se cuidem.